Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, nós concluímos o período pascal com a grande festa de hoje, a festa do Divino Espírito Santo, a solenidade de Pentecostes. E é interessante como se dá o projeto de amor de Deus para com o seu povo. Depois da ressurreição, Jesus permanece 40 dias com os discípulos, depois ele é elevado para os céus, celebramos isso na festa da Ascensão do Senhor, e logo em seguida, o Espírito Santo é derramado sobre a vida dos apóstolos, sobre a vida de Maria no cenáculo, sobre a vida da igreja, para que se perpetuasse a missão que Jesus havia confiado. Início do Evangelho do domingo passado, o mandato missionário de Jesus: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Mas qual era o contexto, qual era a situação que os discípulos estavam vivendo? De medo, de insegurança, as portas fechadas. E diante do medo, da insegurança, não é possível cumprir a missão de Jesus, porque a missão de Jesus é: ide, vai ao encontro. Mas quem está com medo, com as portas trancadas, quem está fechado em si mesmo, tem a possibilidade de ir ao encontro do outro? Não tem, porque nós não podemos oferecer aquilo que não temos. E o Espírito Santo que é derramado sobre a vida dos apóstolos no cenáculo, é para que o medo dissipasse, é que para a insegurança também fosse embora da vida deles, e que eles ficassem cheios da força de Deus para anunciar o que é de Deus. E diante dos nossos medos, diante das nossas inseguranças, das incertezas que vivemos no cotidiano, o que é que nós precisamos? A força de Deus que vem do Espírito Santo para anunciarmos o que é de Deus. Mas qual é o nosso problema? Nós não queremos aquilo que é de Deus. Nós preferimos viver na insegurança, preferimos viver no medo e nas incertezas desta vida, do que de fato abrirmos o nosso coração para deixar com que a luz do Espírito Santo nos ilumine. E é interessante que diante desta realidade do medo, da insegurança, das portas fechadas, como nos disse o Evangelho,
A primeira leitura, retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, vai nos pontuar como aconteceu esta grande ação de Deus no dia de Pentecostes. Então vamos tomar aí a primeira leitura, retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, e nós vamos ler os primeiros versículos. A leitura de hoje é maior, são 11 versículos. Nós vamos tomar do versículo 1 ao versículo 6. Primeira parte da primeira leitura. Acharam aí? Vamos ler juntos? Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa de onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Paremos por aqui. Quando chegou o dia de Pentecostes. A festa de Pentecostes já fazia parte da tradição judaica. Primeiro, ela era celebrada como a festa da colheita. Na época, a grande força que movimentava a economia e o sustento do povo era a agricultura. E pode ser que muitos de vocês que estão aqui viveram muitos anos na roça. E o povo da roça tem muito mais sensibilidade para aquilo que é de Deus do que o povo da cidade. Não é verdade? E eles compreendiam que quando chegava a época da colheita, as primícias, ou seja, os melhores frutos, deveriam ser oferecidos a Deus. Porque eles compreendiam que se Deus não desse a saúde para que eles trabalhassem a terra, se Deus não mandasse a chuva para regar a terra, se Deus não desse a terra fértil para que eles pudessem plantar, eles não chegariam à colheita. Então, o primeiro sinal que o povo manifestava diante da colheita era a sua gratidão a Deus, porque só houve colheita porque Deus olhou para o seu povo e possibilitou a eles a graça de fazer todo o processo até chegar à colheita. Então era a festa da gratidão, era a festa da colheita, aonde eles entregavam os melhores frutos da abundância daquilo que se colhia. E hoje o que é que nós fazemos? Hoje nós oferecemos o resto para Deus. Nós não queremos oferecer a abundância daquilo que colhemos na seara da vida, mas oferecemos o resto. Então eu rezo só quando eu tenho vontade, eu vou à igreja só quando eu não tenho nada para fazer, eu faço bem quando está sobrando o resto de comida na minha casa. Já não temos mais a generosidade do povo que vivia da agricultura na roça para oferecer as primícias a Deus. Então esta era a primeira característica da festa de Pentecostes. A segunda, depois ela se tornou a festa aonde se celebrava a graça que Deus concedeu ao seu povo, dando os 10 mandamentos.
Então a festa de Pentecostes se tornou depois a festa da celebração da lei, da aliança que Deus fez com o seu povo. Então, quando Deus chamou Moisés para o Monte Sinai, como que aconteceu a manifestação de Deus? Por dois fenômenos: a sarça ardente, que era uma grande fogueira, e depois um forte trovão, por onde Deus falou com Moisés. Então, no Monte Sinai nós temos o fogo e nós temos o trovão, manifestação de Deus. E na primeira leitura, quais foram os sinais que nós encontramos? Versículo 2: de repente veio do céu um barulho. O que é um barulho do céu, minha gente? Um trovão, não é? De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania que encheu a casa, que estava com as portas fechadas, como ouvimos no Evangelho. E então apareceu línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Então aqui nós temos o trovão, nós temos o vendaval e nós temos as línguas de fogo que se colocaram em cima da cabeça dos discípulos. Na concepção da Trindade, o Espírito Santo é a pessoa que nós temos mais dificuldade de representação. Porque quando falamos do Pai, do Divino Pai Eterno, todo mundo já foi à Trindade, então nós temos uma imagem do Pai, um senhor idoso, com a barba grande, com a sua mão estendida, a mão que cria. Jesus é a pessoa mais conhecida, mais badalada da Santíssima Trindade. Todos já viram um crucifixo, já viram uma imagem de Jesus, então nós temos a fisionomia. Agora, como que o Espírito Santo é representado? Por aquilo que é abstrato: uma pomba, labaredas de fogo, vento forte. E como os sinais que representam o Espírito Santo são mais abstratos, nós temos dificuldade de nos relacionarmos com o Espírito Santo. E não permitimos com que Ele haja dentro do nosso coração. E estes sinais visíveis do vento e do fogo é para nos ensinar qual a missão do Espírito Santo dentro de nós. Então, um ourives, quando ele quer ter o ouro de melhor qualidade, para onde que ele leva o ouro? Para o fogo. Então ali, com aquela alta temperatura, o que acontece com aquele metal? Ele vai sendo purificado e sobra somente o que é valioso. E quando nós permitimos com que o fogo do Espírito Santo entre dentro da nossa vida, o que é que o Espírito Santo faz com esse fogo? Tira tudo aquilo que não presta, como acontece no metal, e prevalece o que, minha gente? Prevalece o que é mais precioso: o dom de Deus, o amor de Deus que foi derramado sobre os nossos corações. Evangelho do domingo retrasado: como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Então, por meio da ação, por meio do vento e do fogo do Espírito Santo, nós somos purificados para que prevaleça na nossa vida somente o que é de Deus. E depois desta manifestação teofânica, desta manifestação de Deus por meio
do vento e por meio do fogo. Qual foi a terceira situação? Naquele momento havia judeus oriundos de várias nações, ou seja, cada um falava a sua língua natal. Então, quem era árabe falava árabe, quem era judeu falava o hebraico, quem era grego falava o grego. E depois desta manifestação do Espírito Santo, os discípulos começaram a anunciar a boa nova de Deus, e cada um entendia na sua língua natal. Então, quem era da Grécia entendia como se os apóstolos estivessem falando o grego, os judeus entendiam como se os apóstolos estivessem falando em hebraico, e assim sucessivamente. Por que houve este acontecimento que assustou quem ouvia? Nossa, mas parece que eles estão falando numa língua universal, porque cada um entende na sua língua nativa. Qual o significado teológico disso? O Espírito Santo é aquele que promove a unidade. Em contraposição à Torre de Babel. Na Torre de Babel encontramos esse relato no livro do Gênesis. Cada um falava na sua língua nativa, ninguém entendia nada, virava aquela bagunça, até que a torre fez o quê? Desabou. Porque ali era sinal da confusão, era sinal da divisão, era sinal do conflito. E Pentecostes é o contrário. A ação do Espírito Santo possibilita a unidade, possibilita a comunhão, possibilita a fraternidade. Então, é uma nova língua que Deus ensina à humanidade, a língua do Espírito Santo. Também, quem participou da missa no domingo passado, ouviu Jesus dizendo que uma das manifestações daqueles que estão com Ele é falar novas línguas. E a partir do momento que há esta ação do Espírito Santo, este povo que antes estava com as portas fechadas, com medo, dividido na confusão, se torna um novo povo, agindo não mais pela sua insegurança interior, mas agindo pela força do Espírito Santo, que dissipa todo o medo, toda a insegurança, e nos dá a possibilidade da força de Deus. E hoje, como que andam as nossas famílias? Divididas, confusas, inseguras e com as portas fechadas? Ou será que nós encontramos hoje as nossas famílias numa realidade de fraternidade, de comunhão e de unidade? Infelizmente, a primeira opção é o que tem prevalecido, não é assim, minha gente? Quando nós encontramos com as pessoas, ouvimos nos noticiários, então significa o quê? Que nós ainda não estamos permitindo com que o Espírito Santo haja em nós, com que o Espírito Santo haja nas nossas famílias, dentro das nossas casas. E é necessário nós abrirmos o coração e pedirmos: vinde, Santo Espírito. Venha, Espírito Santo de Deus, habitar no meu coração. E diante de toda essa realidade, da manifestação do Espírito Santo, quem sopra sobre os discípulos? Primeira leitura diz que houve um vento forte, um vendaval. Agora nós vamos pular lá para o Evangelho. Olhemos lá o versículo 22. Vamos ler juntos o versículo 22 do Evangelho? E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Paremos por aqui.
Primeira leitura disse que houve um vento forte, um vendaval. Quem sopra esse vento? Vocês prestaram atenção no Evangelho? E depois de ter dito isso, soprou sobre eles. Quem soprou sobre eles? Jesus. Olha lá o versículo 21. Novamente Jesus disse. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse. Então, quem sopra o Espírito Santo em nós? Jesus, que está vivo e ressuscitado. Nós precisamos permitir a Jesus que chegue dentro da nossa casa e sopre o Espírito Santo. Nós temos que permitir a Jesus que chegue dentro da nossa dureza de coração e faça o quê? Sopre o Espírito Santo. Nós temos que permitir a Jesus que chegue lá no nosso trabalho, diante dos desafios que enfrentamos a cada dia e que faça o quê? Sopre o Espírito Santo. Que tira a divisão, que tira a desarmonia, que tira a confusão e que nos possibilita a paz. Qual é a frase que se repetiu hoje mais no Evangelho, através da boca de Jesus? A paz esteja convosco. Então todos aqueles que permitem o Espírito Santo agir dentro de si, vai colher qual fruto abundante? A paz de Deus. A paz de Deus. E a paz que nós precisamos no coração, na família, no casamento, nas relações, na nossa cidade de maneira geral, não se compra no supermercado. A paz é dom de Deus, e sendo dom de Deus é gratuito, mas para que nós alcancemos esta paz, é necessário que o Espírito Santo haja em nós. Por fim, depois de soprar sobre os discípulos, o que Jesus disse? A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. O que tira a paz do nosso coração, minha gente? O pecado. Pode ser que ninguém saiba aquele pecado que você cometeu. Porém, depois de cometê-lo, quem é o primeiro a te acusar? O gabiru, minha gente, o demônio. Por meio da nossa consciência, que pesa, vai trazendo o quê? Aquele congestionamento interior, aquela angústia, aquele aperto por dentro, porque o pecado é isso, é nos atiçar em prol de um prazer momentâneo, mas que depois vai gerar consequências que me traz uma angústia interior e um peso na consciência. Então não precisa que os outros vejam, não precisam que os outros acusem, mas a minha própria consciência, que é capaz de conhecer a Cristo, que é a verdade, vai entender: eu fiz uma coisa errada. E Deus nos ama tanto, que possibilita a sua igreja, que é constituída pelos apóstolos, a conceder àqueles que se arrependem o perdão dos pecados. E nós temos esta graça do Espírito a cada vez que confessamos os nossos pecados. E é tão bonito no final de uma confissão bem feita, de uma pessoa que se abre à ação do Espírito Santo,
Muitas delas respiram fundo depois de receber a absolvição e dizem assim: ai, Padre, eu estou tão aliviado. Ai, Padre, o meu coração agora está tão em paz, porque o fruto da ressurreição de Jesus, como consequência do sopro de Deus, que nos oferece o Espírito Santo, é para que a paz de Deus habite o nosso coração. E se somos pessoas da paz, as nossas relações também serão pacificadas. O ambiente aonde vivemos se tornará um ambiente de paz. E hoje, como está o nosso mundo, minha gente? De paz ou de guerra? Infelizmente de guerra. Sabe por quê? Porque as pessoas estão recusando o sopro de Jesus. Recebei o Espírito Santo. O Espírito que nos dá a possibilidade da reconciliação, da unidade, da fraternidade e de falar uma nova língua, a língua do amor. Então, minha gente, vamos nesta festa de Pentecostes pedir a graça do Espírito Santo. Que esse mesmo Jesus ressuscitado sopre sobre nós, que venha o seu fogo para nos purificar de toda a sujeira, de todo o pecado, e prevalecer somente aquilo que é de Deus, que saia do nosso coração todo o desentendimento, todo o rancor, toda a mágoa, toda a divisão, toda a confusão, e que reine a unidade de Deus, que reine a fraternidade, para que assim como o povo do Antigo Testamento, no momento do ofertório, tenhamos a alegria de sair do nosso lugar e ofertarmos diante do altar do Senhor as primícias, os melhores frutos, os frutos abundantes da nossa vida, consequência da ação benevolente, do amor de Deus que nos alcança pela força do Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.